Bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós vamos refletir hoje sobre o pensamento filosófico no Brasil colonial. Quando nós falamos de filosofia, não estamos falando de um conjunto de conteúdos práticos, podemos dizer assim, ou acabados, prontos. Nós estamos falando de reflexão, estamos falando de algo muito mais profundo. E no nosso caso aqui, temos 4 características que não podemos nos esquecer. São pensamentos relevantes às características do Brasil colonial, sendo que o Brasil colonial correspondia aos primeiros anos, os primeiros séculos em que os portugueses chegaram ao país, em 1500, 22 de abril de 1500 a 1822. Sendo que este período aí é um período que se caracterizou assim a influência filosófica, sobretudo da filosofia escolástica advinda de Portugal. E teve muita influência os jesuítas, mas naquela época nós não tínhamos assim literaturas assim em português brasileira, não tínhamos. E como os portugueses vieram para catequizar o Brasil, o que acontece? Os jesuítas vieram também com suas experiências. Mas quando nós falamos em filosofia, nós estamos falando de reflexão, de um modo de ser, de uma postura, de algo inerente ao ser humano, de algo inerente à sociedade em que vivemos, de algo inerente à nossa vida no dia a dia. Sendo que o Brasil colonial era um Brasil prático, era um Brasil que já nasceu escravizando os índios com as mãos de obra, vamos dizer, gratuita. Os portugueses já chegaram escravizando assim o país. Por isso era uma filosofia escravagista que era. Sendo que além do Brasil colonial, nós temos também assim o Brasil imperial. Então, com a vinda da família real para o Brasil, aí se acentuou muito mais assim o aspecto de escravatura. Se escravizou. Eles tinham nossas riquezas, levavam tudo para Portugal, e de maneira que o Brasil era muito rico, mas estava ficando empobrecido. Não era muito diferente de hoje no nosso Brasil, não era muito diferente. Sendo que o Brasil colonial, o Brasil imperial, o Brasil republicano e o Brasil, podemos dizer, de hoje, o Brasil contemporâneo, estão interlaçados, estão interligados. Era uma filosofia que não era filosofia, era um aspecto dominante, algo que dominava a sociedade, algo que era a favor dos brancos, daqueles que tinham rico, que tinham dinheiro. E sendo assim, todos os empobrecidos eram escravos. E será que o Brasil mudou? A mudança é muito pouco, muito mesmo. Sendo que nós, brasileiros, ainda continuamos sendo escravos. Um salário mínimo não é suficiente para uma família viver, para estudar em um bom colégio, uma boa faculdade. Não é suficiente. Uma Bolsa Família de R$ 89,00, R$150,00, 200 ou 300, um benefício agora, como o Brasil está, é um país que está escravizando os menos favorecidos. Continua ainda uma filosofia dominante, que continua. Sendo que nós, vamos dizer, brasileiros, atravessamos por um período muito difícil, muito mesmo. Que bom de quê, tio? É porque no meio de baixo.